Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre os modelos atômicos. Então nós vamos ver as concepções que o homem teve sobre a composição da matéria, toda a matéria que existe no universo. E pessoal, não tem como nós estudarmos os modelos atômicos sem antes nós entendermos as leis ponderais. E é por elas que nós vamos iniciar o nosso estudo hoje, porque por meio das proporções em que as substâncias se combinam, o homem foi entendendo melhor do que as coisas são compostas. Vamos começar a ver então hoje as leis ponderais? Bom, pessoal, e a nossa história então sobre a teoria ou os modelos atômicos vai começar lá antes de Cristo, ainda em 450 anos antes de Cristo, dois filósofos, o Leucipo e o Demócrito, eles imaginaram o seguinte: será que a matéria pode ser dividida indefinidamente? Então eles imaginaram, se nós pegássemos, por exemplo, uma maçã, dividíssemos ela na metade, depois pegássemos a metade, dividíssemos na metade e assim sucessivamente. Será que nós podemos dividir para sempre? E aí eles disseram que não, que haveria um ponto em que não seria mais possível dividir a matéria. Esse ponto, então, eles chamaram de átomo, que em grego significa não divisível. A é não e tomo é divisão. Então o átomo seria aquele ponto minúsculo da matéria onde não seria mais possível dividi-la. Então toda a matéria seria composta por essas partículas minúsculas que eles chamaram de átomo. Pessoal, só que 100 anos depois, um outro filósofo que acabou sendo muito mais influente do que o Leucipo e o Demócrito, o Aristóteles, ele disse algo bastante diferente. Ele falou que toda a matéria do universo é composta aí por 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Então a mistura, a composição desses 4 elementos seria responsável por toda a matéria que existe no universo. E essa ideia dele acabou fazendo mais sentido para as pessoas na época. Então durante mais de 2000 anos a teoria atômica ficou esquecida. Pessoal, e aí nesse período todo, aí, principalmente ali de 300 anos antes de Cristo até depois de 1500 depois de Cristo, vigorou isso que nós chamamos de alquimia, anterior ainda à existência da química. Quando as pessoas, baseadas então nessas ideias do Aristóteles, elas tentavam descobrir lá a pedra filosofal, que seria uma substância capaz de transformar qualquer coisa em ouro, porque se tudo é composto simplesmente pelos 4 elementos, bastaria mudar a composição ou a participação de cada um desses elementos e todas as substâncias poderiam então se transmutar em outra. Além disso também, pessoal, os alquimistas procuravam o elixir da longa vida, que seria aí uma espécie de um remédio que curaria todos os males da humanidade. Mas é claro, pessoal, que muitos testes, muitos experimentos foram sendo feitos, mesmo que a partir de princípios errados, e o homem foi descobrindo mais sobre a matéria. Já lá no século XVII, depois de 1660, o Stahl ele vai então ficar bastante intrigado com a questão da queima, principalmente o caso da perda de massa das coisas que queimam. Hoje nós sabemos, pessoal, que queimar ou a combustão, ela nada mais é do que uma reação ali de uma substância combustível com o oxigênio presente no ar. Só que eles na época não sabiam. E o que acontece, por exemplo, quando eu queimo o carvão? O carvão, então, ele é totalmente consumido. E para onde vai essa massa? E aí, então, o Stahl vai dizer que todas as matérias que são capazes de sofrer a queima, elas possuem em si uma substância chamada flogisto ou flogístico. Então essa substância, que é uma substância meio etérea, não é bem materialista como nós imaginamos hoje, é algo meio fantasioso também. Então essa substância estaria ali presente na matéria que sofre a queima. E esse flogisto ou flogístico, então, ele seria perdido no momento da queima e por isso, então, a redução de massa. Tá joia? Pessoal, demorou muito tempo para as pessoas conseguirem refutar essa ideia do flogisto ou do flogístico. E uma das maneiras pelo qual essa refutação aconteceu foi por meio da queima da palha de aço. E eu quero mostrar para vocês, então, esse experimento que nos ajuda a entender por que essa teoria do flogisto ou do flogístico não estava correta. Vamos dar uma olhada? Pessoal, vamos imaginar aqui o seguinte experimento, olha só. Aqui então nós temos uma palha de aço, o famoso bombril, aqui sendo pesado numa balança. Vamos imaginar então que a massa desse pedacinho aqui de palha de aço seja de 100 gramas. Vamos anotar aqui 100 gramas. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora colocar fogo nessa palha de aço.
O que é que vocês acham que vai acontecer com a massa agora dessa palha de aço que está sofrendo combustão, ou que sofreu já a combustão? Será que ela vai aumentar ou será que ela vai diminuir? Pessoal, ela vai aumentar. Essa segunda massa aqui, ela será maior do que 100 gramas. E por que é que isso acontece, pessoal? Vou mostrar para vocês, não se preocupem ainda, nós falaremos muito mais sobre as reações, mas eu quero só mostrar para vocês entenderem aqui a reação química que acontece durante a queima aqui da palha de aço. Olha só, pessoal, então aqui nós temos a reação que mostra para nós a queima da palha de aço. Mais do que tudo, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós temos aqui, olha só, o ferro reagindo com o oxigênio, tá bom? Esse Szinho aqui significa que o ferro está no estado sólido e esse Gzinho que o oxigênio ele está no estado gasoso e isso daqui então vai formar esse composto aqui que nós chamamos de óxido de ferro 3. Não se preocupem ainda com os nomes, o mais importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só. Como na balança aqui nós não estamos medindo a massa do oxigênio, a princípio nós temos apenas, olha só, 2 átomos de ferro compondo cada molécula aqui da palha de aço, que nós vamos imaginar é composta única e exclusivamente pelo ferro, tá joia? E o que acontece então lá do outro lado da reação, onde nós temos o produto? Olha só, nós ainda temos cada molécula sendo formada por 2 átomos de ferro, mas agora, pessoal, o oxigênio que estava na atmosfera, que está no ar, ele se liga ao ferro para gerar esse óxido. E nós temos também agora mais 3 átomos de oxigênio ligados agora aos 2 átomos de ferro para formar cada molécula agora do óxido de ferro 3, que está aqui na segunda balança. Ou seja, pessoal, nós teremos aqui um aumento de massa, porque agora esse oxigênio que entrou na ligação com o ferro, ele também está ali exercendo peso na balança. Por isso, então, nós temos aqui aumento de massa. Bom, pessoal, perceberam então que a queima da palha de aço ela foi suficiente para mostrar que a ideia do flogista ou do flogístico era uma ideia incorreta, uma concepção que não correspondia à realidade. Porque se nós podemos ter inclusive ganho de massa no caso da queima, não existe flogisto ou flogístico nenhum sendo liberado durante o processo. Na verdade, pessoal, não existe ganho de massa aqui. É que nós simplesmente não contabilizamos, não contamos a massa do oxigênio que também vai fazer parte dessa reação de queima. E é por isso que logo em seguida o Antoine de Lavoisier vai aparecer e vai realmente iniciar a química da maneira que nós conhecemos hoje, uma química mais materialista. Por quê? Porque ele vai mostrar que se esse experimento aqui fosse feito num recipiente fechado, ou seja, se nós contabilizássemos também os gases que vão participar da reação como reagentes e também como produto, aí então nós não teríamos nem perda nem ganho de massa. E essa lei que o Antoine de Lavoisier inventou é a lei da conservação da matéria. Vamos dar uma olhadinha juntos, então? Olha só, pessoal, então, lá já no final do século XVIII, nós teremos aqui o Lavoisier com a sua lei de conservação das massas, tá joia? E é a partir dessa lei que nós temos aí uma frase bastante conhecida, embora não seja dele, que diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É claro, porque se nós vamos ter a mesma massa antes e depois das reações, não há perda nem criação de matéria, apenas transformação. Vamos ver agora como a reação de queima do carvão ocorre num recipiente fechado, onde não há troca de matéria com o meio externo. Então Lavoisier percebeu que quando 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas do gás oxigênio, há a formação de 44 gramas de CO2 do dióxido de carbono. Veja então que o total das massas, da soma das massas dos reagentes é igual a 44 gramas, do mesmo modo aqui que a massa dos produtos. Então não houve nem perda nem ganho de massa. Desse modo, Lavoisier formulou a lei da conservação das massas, já que a massa dos reagentes é igual à massa
dos produtos. Não há, então, perda ou ganho de massa nas reações. Essa é a lei de conservação das massas. Então, pessoal, baseando-se ali na teoria da conservação das massas do Lavoisier, agora já no iniciozinho do século XIX, entre 1800 e 1801, nós teremos o Proust, um outro químico que vai formular a nossa segunda lei ponderal, que é a lei das proporções constantes. Vamos entender ela melhor? Então, pessoal, olha só, vamos tentar entender aqui a lei das proporções constantes por meio da reação entre o gás hidrogênio H2 ou gás oxigênio O2, que vão formar aqui a água, o H2O, aqui no estado líquido, tá joia? Então, o Proust observou que quando nós temos 2 gramas de hidrogênio, esses 2 gramas vão se combinar com 16 gramas de gás oxigênio e vão, claro, formar aqui um total de 18 gramas de água. Nós estamos aqui obedecendo à lei de conservação das massas, né? Olha só, 2 gramas reage com 16, 2 mais 16, nós teremos então no final 18. A mesma massa dos reagentes é 18, é igual aqui a massa dos produtos 18. E o Proust observou, pessoal, que essas combinações sempre eram feitas em proporções constantes. Ou seja, se nós pegássemos aqui 4 gramas agora de hidrogênio, eu vou multiplicar aqui por 2. Então, quando eu multiplicar aqui por 2, eu tenho que multiplicar todo mundo e manter a mesma proporção. Então, se eu multipliquei o hidrogênio por 2, eu também vou ter que multiplicar o oxigênio. Então, aqui eu vou ter que utilizar 32 gramas de oxigênio e é claro que ao final eu terei 36 gramas de água, porque 36 é 18 multiplicado por 2, 36 é o dobro de 18. Então perceberam que eu tenho sempre que manter essas proporções constantes. O que aconteceria, por exemplo, se eu pegasse 10 gramas agora de gás hidrogênio? Eu precisaria de quantos gramas do gás oxigênio? Vocês concordam comigo aqui que eu precisaria de 80 gramas? Ué, professor, como é que você sabe disso? Então vamos fazer essa continha aqui, olha só. Vamos mostrar que quando eu tenho então 2 gramas, né? Olha só, no primeiro experimento eu tinha 2 gramas do gás hidrogênio e esses 2 gramas aqui reagiram com 16 gramas, né? Olha só, 16 gramas do gás oxigênio. Então 2 dividido por 16, ele percebeu que eu posso aqui, claro, né? Dividir por 2, eu vou ter 1 para 8. Então, eu tenho sempre a proporção de 1 de massa do hidrogênio para 8 de massa do oxigênio. Por isso, pessoal, se eu pegasse agora 10 gramas de hidrogênio, eu precisaria de quantos gramas agora de oxigênio para reagir? Então, nós sabemos que eu preciso de 1 grama do gás hidrogênio para reagir com 8 gramas do gás oxigênio, não é isso? E agora, então, eu posso fazer, pessoal, uma regrinha de 3. Se eu sei que a proporção é sempre 1 para 8, se eu tiver 10, eu vou precisar de quanto? Vamos multiplicar em cruz? Olha só, o x aqui vai multiplicar 1 grama de hidrogênio, então x vezes 1 é x, que é igual agora a 10, multiplicando então os 8 gramas de O2, que é igual a 80 gramas de O2. Tá joia, pessoal? Então foi assim que nós percebemos, que nós descobrimos que a proporção ali do terceiro experimento teria que ser 80 gramas. E aí, quanto é que nós vamos ter no final, pessoal? Lembram-se lá da lei de conservação das massas? A mesma massa dos reagentes tem que estar aqui no produto. Então, se eu tinha 10 mais 80, eu sei que isso daqui vai formar 90 gramas de água líquida, tá joia? Vamos perceber então, pessoal, olha só. O que é que eu fiz para passar agora do 4 gramas aqui para o 10? Eu não multipliquei aqui por 2,5? Isso aqui é uma multiplicação por 2,5. 2,5 vezes 4 nada mais é do que 10. E aqui então, pessoal, vamos ver se nós obedecemos essa mesma proporção. Será que 32 vezes 2,5 vai dar 80? Vamos fazer essa continha aqui, olha só. Então nós vimos ali 32 vezes 2,5. Então, vamos fazer essa conta. Olha só, 2 vezes 5 é 10, então 0 vai 1 lá para cima. 3 vezes 5 é 15, mais 1, 16.
Colocamos o 0 aqui, 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 3 é 6. Fazendo essa conta, então, nós vamos ter aqui 0, 6 mais 4, 10, vai 1, 2, então, aqui mais 6 é 8. Como nós tínhamos uma casa aqui com a vírgula, nós temos, então, que manter a vírgula ali. Então, olha só, pessoal, chegamos aqui no 80. O 80, então, nós acabamos de ver, nada mais é do que 32 também, multiplicado por 2,5, igual nós tínhamos feito lá com o gás hidrogênio. Tá joia? E nós podemos, então, pessoal, chegar à seguinte conclusão. Qual é, então, a proporção em que essa reação ocorre? Nós não vimos que a proporção entre o hidrogênio e o oxigênio é de 1 para 8? Então, nós já sabemos, olha só, aqui nós temos a proporção aqui de 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio, que vai gerar o quê? Vai gerar 9 de água, não é isso? Olha só se nós pegássemos esse último experimento e dividíssemos tudo por 10. 10 dividido por 10 é 1, 80 dividido por 10 é 8 e 90 dividido por 10 é 9. Então, pessoal, no caso da equação da água, nós teremos sempre uma parte de massa de hidrogênio e 8 partes de massa do gás oxigênio, formando, claro, 8 mais 1, formando aqui ao final 9 partes de massa da água. Tá joia? O que significa esse partes de massa? Qualquer coisa. Se for 10 gramas, eu vou ter 1 vezes 10, e aqui eu vou ter 80, 8 vezes 10, formando 90, 9 vezes 10. Tá joia? Então é assim que nós podemos calcular a proporção em que as substâncias se combinam. Perceberam então, pessoal, que interessante que é a lei das proporções constantes? Nós veremos na aula que vem que essa lei vai depois levar novamente à intuição de que a matéria é composta por átomos e por isso que nós sempre temos que combinar as substâncias em proporções constantes. Pessoal, é muito fácil entender tudo isso aqui que nós vimos numericamente. Vamos imaginar, por exemplo, quando a gente fala de uma receita de bolo. Uma receita de bolo, para ter um bolo, se eu precisar, vamos dizer, de 1 litro de leite mais 1 quilo de farinha para fazer um bolo, vocês não concordam que para fazer 2 bolos eu preciso dobrar os ingredientes? Vou precisar então de 2 litros de leite e de 2 quilos de farinha, tá joia? Sempre assim, em proporções constantes. Se eu alterar a proporção, por exemplo, se eu dobrasse o leite, colocar agora 2 litros de leite, mas manter 1 quilo de farinha, é claro que esse bolo vai dar errado, não vai fazer o mesmo bolo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, o que acontece, por exemplo, numa questão, quando nós temos o caso do excesso. Vamos ver. Pessoal, vamos imaginar agora que eu tenho excesso, tá joia? Imagine uma questão em que ela vai fixar para mim, ela vai dizer que nós temos, por exemplo, 2 gramas de novo do gás hidrogênio e nós temos agora não 16, mas 18 gramas do gás oxigênio. E aí ela vai querer saber quanto de água pode ser formado com isso. Pessoal, nós sabemos, pelo que nós acabamos de ver, que 2 gramas de hidrogênio só reagem com 16 gramas de oxigênio. Ou seja, eu só vou poder ter no final os mesmos 18 gramas de água, porque eu só tenho ali reagindo, na verdade, os 2 gramas de oxigênio vão ser totalmente consumidos na reação, mas dos 18 gramas de oxigênio eu vou consumir apenas 16 gramas. Então, realmente, no final, eu só vou ter o quê? Os 18 gramas de água mais eu vou ter ainda 2 gramas do O2 que estava em excesso. Esses 2 gramas de oxigênio, então, não reagiram porque acabou o hidrogênio para que a reação pudesse continuar. Pessoal, é bem fácil entender aqui as leis ponderais. Vamos imaginar agora uma reação em que nós temos que combinar pessoas e sapatos. E eu quero que o produto final dessa reação, dessa combinação, seja pessoas calçadas. Então vamos imaginar, nós sabemos que as pessoas e os sapatos eles se combinam na proporção de uma pessoa para 2 sapatos, não é isso? Para cada uma pessoa eu preciso de 2 sapatos, porque cada pessoa tem 2 pés. Então uma pessoa para cada 2 sapatos. Então, pessoal, vamos imaginar que eu tenho agora 10 pessoas. Quantos sapatos eu preciso? Eu preciso de 20 sapatos para que ao final dessa minha reação, dessa minha combinação, eu tenha 10 pessoas calçadas. Então, vamos montar a seguinte equação. 10 pessoas mais 20 sapatos, produzindo o quê? 10 pessoas calçadas. Perfeito? Tranquilo? Bem fácil de entender. O que aconteceria, por exemplo, se eu pegasse as mesmas 10 pessoas, mas agora eu pegasse 30 sapatos? Ao final eu teria quantas pessoas calçadas? Não seriam as mesmas 10 pessoas?
E aí eu teria, claro, 10 sapatos de excesso, porque os outros 10 sapatos que passaram de 20 não foram utilizados, porque nós só podemos combinar 10 pessoas com 20 sapatos, porque nós sabemos que a proporção entre pessoas e sapatos é de 1 para 2. Tá legal? Então, pessoal, é bem tranquilo de entender, é só a gente pensar nisso que a gente vai sempre conseguir aqui resolver os exercícios que aparecerem e que tiverem um excesso. E aí nós temos sempre que lembrar, tomar muito cuidado, porque a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas, ela sempre tem que existir, tá joia, pessoal? Então, o que acontece? Quando eu tenho excesso, eu tenho que levar em conta apenas aquilo que reage para eu poder fazer que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ou seja, eu só posso contar as pessoas e os sapatos que efetivamente foram utilizados para depois eu ver que esse número, que a massa desses reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Eu também posso, pessoal, utilizar, se eu quiser, a massa antes é igual à massa depois. E aí, nesse caso, eu posso utilizar o excesso. Eu já vou mostrar isso para vocês aqui na tela. Então, pessoal, nós podemos resolver exercícios sobre proporções constantes de duas maneiras. A primeira delas é dizendo, olha só, que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Olha aqui no nosso exemplo. Nós sabemos que nós temos o quê? 2 gramas de hidrogênio que está reagindo, olha só, não com 18. Eu tenho 18 gramas de oxigênio para reagir. É igual quando eu tenho 30 pares de sapato. Mas desses 18 gramas, apenas 16 gramas vão reagir. Como no caso dos sapatos, dos 30, apenas 20 vão ser utilizados. Tá joia? Então, os reagentes aqui, aqueles que efetivamente vão entrar em reação, nós temos 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio. Nós temos aqui 18 gramas de reagente. E isso vai produzir para nós, olha só, 18 gramas de H2O. Tá joia? 18 gramas de água. Ou seja, a massa dos reagentes é sim igual à massa dos produtos. Mas eu também poderia, pessoal, fazer, se eu quisesse levar em conta o excesso, eu poderia dizer, então, que a massa antes da reação acontecer é igual à massa depois que a reação acontece. Nesse caso, olha só, quanto é que eu tinha antes da reação acontecer? Eu tinha 2 gramas de hidrogênio e tinha 18 gramas de oxigênio. Então, 2 mais 18 são 20 gramas antes. E isso gerou o quê, pessoal? Isso gerou para mim somente 18 gramas de água? Teve perda de massa, então? Não. Lei da conservação das massas. Além dos 18 gramas de água que foi gerado, que foi aquilo que reagiu, nós continuamos ainda com o excesso, com 2 gramas de O2 que estava em excesso. Então, 18 mais 2, nós temos então depois também ali 20 gramas. Por isso que nós temos aqui a lei das proporções constantes obedecendo à lei da conservação das massas lá do Lavoisier. Com isso, pessoal, nós já podemos resolver aqui o nosso primeiro exercício. Olha lá. Suponha que quando se aquece uma amostra de esponja de aço composta exclusivamente por ferro, o Fe, em presença de oxigênio do ar, ela entra em combustão, formando um único produto, o óxido de ferro 3. Logo, se 50 gramas de esponja de aço forem aquecidas e sofrerem combustão total, a massa do produto sólido resultante será... Pessoal, bem tranquilo, foi aquilo que nós vimos que acontece com a palha de aço, lembram-se? Nós temos ali o ferro da palha de aço se ligando com o oxigênio da atmosfera, não é isso? Então, quando nós temos essa ligação, o oxigênio que antes não estava entrando na contabilização lá pela balança, ele vai agora se ligar ao ferro e vai o quê? Vai aumentar a massa desse composto final, o óxido de ferro 3, tá joia? Porque nós vamos ter o ferro ali da palha de aço se ligando ao oxigênio do ar. Vamos dar uma olhadinha então? Veja que a gente poderia resolver essa questão sem precisar de cálculo nenhum, apenas pelo conhecimento da reação química. Vamos dar uma olhadinha então aqui, apenas para fins didáticos, vamos lembrar qual é a reação que acontece. Lembram-se? Nós tínhamos ali 2 átomos de ferro compondo cada molécula desse ferro no estado sólido e esse ferro vai então se ligar com o oxigênio do ar. O que é que vai gerar para nós? Vai gerar aqui o óxido de ferro 3, que eu falei para vocês não se preocuparem com o nome, que também é sólido, como eles dizem lá no enunciado, e é por isso que nós vamos ter um aumento de massa. Olha só, cada molécula que era composta apenas por 2 átomos de ferro,
agora são compostas por 2 átomos de ferro mais 3 átomos de oxigênio, ou seja, há aumento de massa, tá joia, pessoal? Vamos então olhar as alternativas para nós entendermos aí o que é que o exercício queria de nós. Olha lá. Então ele diz para nós, né, que se 50 gramas de esponja de aço forem aquecidas e sofrerem combustão total, a massa do produto sólido resultante será, ele quer então a massa lá do óxido de ferro 3, não é isso? Então nós tínhamos 50 gramas de esponja de aço. O que vai acontecer? Nós teremos então no produto menos, ou seja, né, o produto resultante será menor do que 50 gramas? Não, será maior. Então A e B nós já podemos descartar, tá joia? Porque nós sabemos que o produto será maior. Então igual a 50 gramas também não, será maior do que 50 gramas. Temos aqui a D e a E que ainda podem ser, né? Maior do que 50 gramas. Por que agora? Vamos ver, letra D. Pois o ferro é mais denso que o oxigênio. Não, pessoal, não é por isso, tá joia? Vamos ver a letra E então. Maior do que 50 gramas, pois átomos de oxigênio se ligam aos átomos de ferro. Perfeito, pessoal. É justamente isso que nós vimos, não é mesmo? Olha só, voltando aqui à nossa reação, os átomos de oxigênio aqui se ligaram ao ferro e formaram o óxido de ferro 3. Por isso, então, a massa ficou maior do que a massa inicial de 50 gramas. Tá joia? Podemos, então, marcar aqui a letra E como gabarito aqui da nossa questão, letra E. Pessoal, vamos resolver, então, mais um exercício agora que fala para nós sobre as leis ponderais. Olha só. Com base nas leis de Lavoisier e de Proust, determine os valores de A, B, C, D e E, respectivamente, observando os experimentos realizados para a reação a seguir. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, olha só, 3 experimentos realizados entre o nitrogênio, aqui o N2, e o gás hidrogênio, o H2, formando a amônia. Esse daqui, então, é a síntese da amônia, quando eu tenho o nitrogênio mais o hidrogênio se combinando para formar o NH3, a amônia. O que o exercício nos pede, então, pessoal? Ele quer que nós achemos os valores aqui para A, B, C, D e E. Lembrando que nós temos, é claro, que respeitar as duas leis, as leis de Lavoisier, que diz que as massas se conservam antes e depois da reação, e a lei de Proust, que diz que essas substâncias vão se combinar sempre em proporções constantes. Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver aqui, ganhamos um pouquinho de espaço. Vamos ver, então, o que está acontecendo. Aqui nós temos, olha só, a síntese da amônia, não é isso? O nitrogênio vai se combinar com o hidrogênio, formando a amônia, o NH3. No experimento número 1, eu sei, olha só, que 28 gramas do gás nitrogênio vão se combinar com uma quantidade A em gramas do gás hidrogênio e vão formar aqui, nós sabemos, 34 gramas de amônia, o NH3. Pessoal, olha só, nós não sabemos que as massas dos reagentes têm que ser igual à massa do produto, por isso que eu pude montar essa equaçãozinha. Eu sei que a massa do nitrogênio e a massa do hidrogênio, que são os dois reagentes aqui na nossa equação, olha só, nitrogênio mais hidrogênio, vão ter que ser igual à massa do produto final, que é a amônia. Se eu formei 34 gramas de amônia e eu utilizei 28 gramas de nitrogênio, eu sei que não tem excesso nenhum, então eu posso montar essa equaçãozinha aqui e descobrir A, não é mesmo? A, então, vai ser igual aos 34 gramas da amônia menos os 28 gramas do gás nitrogênio. O A aqui vai ser igual a 6 gramas. Tranquilo, pessoal? Então achamos já o A. Vamos colocar aqui em cima, olha só, o nosso A é igual a 6 gramas. Joia, vamos então agora tentar descobrir aqui o B. Olha lá, pessoal, no experimento 2, eu sei que nós vamos utilizar apenas 12 gramas de hidrogênio e eu quero saber qual a quantidade de nitrogênio que eu preciso e qual a quantidade de amônia que eu preciso. Lembrando que também no experimento 2 não houve excesso. O excesso aqui foi igual a zero. Bom, então, pessoal, agora nós vamos ter que utilizar a lei das proporções constantes para nós, então, descobrirmos qual vai ser aqui a massa de nitrogênio que nós vamos utilizar e qual a massa de amônia que vai ser formada quando eu tenho 12 gramas de hidrogênio reagindo completamente. Olha só, pessoal, pelo primeiro experimento, eu sei que nós vamos ter o quê? Que o Azinho aqui, ele é 6 gramas, certo? O Azinho é 6 gramas. O que aconteceu do primeiro experimento para o segundo com o hidrogênio? Eu não dobrei a massa de hidrogênio?
Como nós sabemos que as proporções têm que ser constantes, se eu dobrei a massa de hidrogênio, eu também vou ter que dobrar aqui a massa do nitrogênio, concordam comigo? Para que as proporções se mantenham. Se eu multipliquei A por 2, eu agora vou multiplicar então 28 por 2, olha só, 28 gramas multiplicado aqui por 2 vai dar o quê? 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, pessoal, olha só, o meu B aqui, ele vai ser igual a 56 gramas. Por quê mesmo? Porque as proporções têm que ser constantes, pessoal. Olha só, se eu dobrei a massa de hidrogênio, olha só, de 6 para 12, é uma multiplicação por 2. Eu vou ter também que dobrar, né, multiplicar aqui por 2, a massa do nitrogênio. Por isso que nós fizemos, então, 28 vezes 2 e chegamos a 56 gramas. Então, o nosso B aqui é igual a 56 gramas. Tranquilos? Então eu posso achar o C de duas maneiras. Ou eu vou dobrar a massa de amônia, já que a massa dos reagentes dobrou, a massa de amônia também tem que dobrar. Eu posso então somente multiplicar o 34 por 2 e já vou achar o C. Ou então eu posso somar a massa do nitrogênio e do hidrogênio para encontrar o produto aqui, a amônia. Por quê? Porque nós sabemos que a lei da conservação das massas nos diz que a massa dos reagentes é igual à massa do produto ou dos produtos, tá joia? Vamos fazer então, pessoal, aqui por esse segundo método, olha só, eu não tenho 56 gramas que nós encontramos ali, o B, 56 gramas de nitrogênio, que vão reagir com 12 gramas do hidrogênio para formar X gramas agora de produto. Eu sei, então, que essa massa do X tem que ser igual à soma das massas dos reagentes. Pessoal, o nosso X aqui vai ser igual ao quê? 12 mais 56. Então, nós vamos ter aqui o 68 gramas de amônia do NH3. Então, podemos colocar aqui o C, que é 68 gramas. Bom, pessoal, então vamos olhar aqui o experimento 3 agora para nós encontrarmos o D e o E que estão faltando. Olha só, agora eu sei que eu tenho 57 gramas de nitrogênio reagindo com 12 gramas de hidrogênio, formando agora a amônia, aqui o D, mas também talvez formando excesso. Nós não sabemos, dessa vez pode ter excesso. Pessoal, olha como ficou fácil da gente calcular isso aqui, quer ver? O que é que nós temos aqui com relação ao hidrogênio? Se nós olharmos, nós mantivemos a mesma massa de hidrogênio aqui no experimento 3 que nós tínhamos lá no experimento 2. Como eu sei que 12 gramas de hidrogênio vão sempre apenas reagir com quantos gramas de nitrogênio mesmo? Nós fizemos a conta, lembra? Olha só o Bzinho aqui, 56 gramas. Opa, 56 gramas aqui é a quantidade que eu sei de nitrogênio que reage com o hidrogênio formando amônia sem deixar excesso. Ou seja, para 12 gramas de hidrogênio eu vou precisar ter 56 gramas de nitrogênio. Mas no experimento 3 eu tenho 57 gramas. Eu já sei que 1 grama aqui do nitrogênio não vai reagir e por isso eu terei então esse 1 grama de excesso. Olha só, já descobri aqui o excesso de 1 grama. Isso vai nos dar quanto de amônia, pessoal? O C vai ser exatamente igual ao D. Por quê? Vocês perceberam aqui que o hidrogênio ficou mantido? O hidrogênio, pessoal, é o nosso reagente limitante. Eu não consigo, a reação não consegue continuar, nós não vamos conseguir produzir mais amônia porque o hidrogênio vai acabar. Então, nós só vamos utilizar os mesmos 56 gramas do nitrogênio que nós tínhamos lá no experimento 2, é somente 56 gramas, então, que vão reagir com esses 12 gramas de hidrogênio para formar quanto? Para formar 68 gramas. Olha só, o C aqui não é 68 gramas? Então, nós sabemos, pessoal, que 12 gramas de hidrogênio, se combinados com 56 gramas de nitrogênio, formam 68 gramas. Aqui, como eu só tenho 12 gramas de hidrogênio, quando eu consumir 56 gramas do nitrogênio, eu já vou ter a formação aqui de 68 gramas também de amônia e o 1 grama que sobrou ali de nitrogênio não vai mais ter hidrogênio para reagir. Vai ficar, então, em excesso. Por isso, pessoal, nós podemos colocar ali, olha só, que a letra D é 68 gramas e a letra E, nós sabemos, então, o excesso foi de 1 grama.
Indo aqui nas nossas alternativas, pessoal, olha só, nós temos que achar 6, 56, 68, 68 e 1. Então nós sabemos ali, olha só, que na letra D nós temos 6, 56, 68, 68 e 1. A letra D, portanto, aqui é o gabarito da nossa questão. Letra D. Pessoal, é bem tranquilo trabalhar com excesso, então nós vamos sempre utilizar a lógica e aqui, claro, o cálculo matemático para nós descobrirmos qual vai ser a substância que vai estar em excesso, tá joia? Então é muito importante praticar bastante esse conhecimento para você não ser surpreendido ali na prova. Então lembre-se, as substâncias elas sempre vão se combinar em proporções constantes. Não importa se eu tiver muito de uma substância, se a outra não aumentar, não vou conseguir continuar a reação porque uma delas vai acabar. Lembrando, voltando àquela nossa imagem lá das pessoas e dos sapatos, então lembram-se, não importa se eu tenho 30 sapatos, se eu só tiver 10 pessoas, eu só vou conseguir combinar 10 pessoas com 20 sapatos e no final vou ter 10 pessoas calçadas. Se eu tiver 30, 40, 100 sapatos, ao final eu só vou conseguir ter as mesmas 10 pessoas calçadas. Por quê? Porque as pessoas, nesse caso, é o reagente limitante. Ou seja, mesmo eu ainda tendo sapato para reagir, para combinar com pessoas, as pessoas acabaram. Então existe um dos dois reagentes que vai estar em excesso, nesse caso aqui o sapato, e existe um dos reagentes que vai ser o reagente limitante. Ele vai limitar a quantidade de produto porque ele vai acabar antes do outro reagente. No caso aqui que nós vimos da síntese da amônia, mesmo eu tendo 57 gramas do nitrogênio, não é isso? Olha lá, 57 gramas do nitrogênio. Mas não adianta, porque como eu só tenho 12 gramas do gás hidrogênio, quando eu chegar a 56 gramas do gás nitrogênio consumidos na reação, esse 1 grama que sobrou não vai mais encontrar hidrogênio para se ligar e formar a amônia. Por isso, então, nós vamos dizer aqui que o gás hidrogênio é o agente limitante dessa reação. Tá joia, pessoal? Com isso, então, nós vimos as leis ponderais e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como o conhecimento da forma, da proporção com que as substâncias se combinam, deu ao homem novas intuições sobre a composição da matéria. Nós falaremos isso então na próxima aula e nós vamos ver aí o primeiro modelo atômico, o modelo de Dalton. Um forte abraço, vejo vocês lá!